Então, primeiro um prazer estar aqui, antes de mais nada. O meu nome é Fernanda Rolim, eu sou atriz e professora de história, né? Eu quero comentar, assim, quero falar um pouco sobre como a formação, como esse processo do teatro influencia na vida da gente, né? Me formou como ser humano, a convivência, principalmente com a Lília, né? Com a Joana também. A Joana entrou na minha vida um pouco mais tarde, também pelo teatro, mas a minha formação como ser vivo, ela depende, ela se constrói com a Lília no teatro, na escola, e eu sigo fazendo isso também, teatro na escola, né? Com os meus alunos, enfim, e a Lília, ela sempre me ensinou a estrutura, né, de tudo. Vários descentramentos antropológicos, assim, eu me lembro de várias coisas, de pensar, nossa, que gente estranha, ela, tu também é. E aí, verdade, que legal entender de outra forma, né? Então, eu comecei a fazer teatro com ela, eu tinha uns 12 anos, e aquilo ali salvou a minha vida. Eu era extremamente tímida, e ela sempre me acompanhou em todos os processos, e eu sou uma admiradora dela demais, não só pelo processo teatral, pela produtora, né, por tudo que ela faz, assim, ela sempre fez, mas eu admiro, além disso, pela pessoinha maravilhosa que sempre ensinou que a luz, o palco, era o máximo, era legal, mas não era isso que importava, era o processo. Por isso eu achei o máximo o nome do documentário, que é exatamente o que ela me ensinou, o que ela é, né? Ela sempre valorizou o processo. Enfim, a Joana, as duas são muito parecidas, né, no sentido de muito criativas. Era muito engraçado quando as duas dirigiam juntas, uma falava uma coisa, e dali a 5 minutos a outra falava outra, e a gente ficava, né, então, o que fazer? E era muito gostoso, assim, né, porque além delas darem liberdade, elas também... enfim, trocavam tudo na hora. A Joana tinha uma característica que a gente amava muito, que era 5 minutos antes do espetáculo começar, ela dizia, olha só, naquele momento, quem sabe tu faz de outro jeito? Ai, Jesus amado, né? Era uma loucura. Mas eu preciso externar a minha admiração demais por essas duas mulheres, principalmente pela Lília, né, que tem a humildade como centro da vida dela. Ela sempre disse que não era o resultado, era o processo que importava, e que, por mais que o resultado fosse bom, fosse admirável, ele era só uma etapa, né? A gente participava muito dos festivais de teatro estudantil, uma política pública extremamente importante, né? E ela sempre focava nisso, que pode até ter troféu, mas não é ele que importa, é o processo, é o que tu aprende no meio do caminho, né? E é isso, assim. E sobre as montagens, os espetáculos, eu acompanhei alguns, assim, e sempre mais nos bastidores, né? No sentido de a Lília contava toda a história. O que tu acha? Eu ficava, Senhor, então, acho que está ótimo, né? Porque elas são à frente, assim. E eu sou professora por causa dela. Eu sou arteira por causa dela, né? Tenho essa formação porque ela me ensinou. E eu não seria outra coisa se não fosse enfim, o cuidado dela, né? A nossa adolescência toda foi conduzida pela arte por ela. Sábados, domingos na escola,
muita... Nossa, muitas vezes ela morava próximo da minha casa, mas não tão próximo. Eu lembro de carregar muito peso nos cubos e pensar, Jesus, isso é para alguma coisa, não é à toa passar tanta dificuldade. E ela sempre ensinou que isso era bom, que isso era o processo. Primeira coisa que a gente entende é que elas são extremamente democráticas, né? Não interessa o status, não interessa a vontade de estar fazendo, de estar feliz naquele processo ali. Como educadora, eu acho fundamental. Eu tenho certeza que as vidas das pessoas são transformadas pela arte, né? E uma adolescência tranquila, conduzida por um espaço público adequado, sabe? Estávamos sempre, enfim, socializando coisa boa, né? Aprendendo palavras diferentes, enfim, e muita expressão corporal. E sobre isso que você falou, me chama muito a atenção essa mistura, né? Essa melange, assim, todo mundo junto. É muito engraçado, muito legal que nessa última montagem a minha mãe fez parte, né? Então, olha que coisa mais legal e visceral, né? A Lília é uma espécie de segunda mãe para mim, né? E aí a minha mãe estava ali, a minha mãe se descobriu... Ai, muito maravilhoso, muito, muito maravilhoso. E eu acredito no teatro, na força da arte como política pública mesmo. Tem que estar nas escolas, tem que oferecer oportunidade para as pessoas se encontrarem, né? E é isso. Bom, meu nome é Santuza, eu sou professora do município de Gravataí há mais de 30 anos, exatamente 33 anos. Tá? E faz mais ou menos uns 10 anos, eu trabalhava na Escola Monteiro Lobato, me convidaram para atuar na biblioteca. Na biblioteca a gente começou a trabalhar com uma hora do conto para as crianças. E nas horas do conto, o pessoal começou a ver que eu dramatizava, que eu me envolvia, sabe? E aí o pessoal começou assim, tu não quer fazer teatro com as crianças? Eu digo, eu teatro? Vamos, né? Aí foi na brincadeira. Aí cada apresentação que tinha na escola, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário da escola, a gente fazia alguma coisinha. Na época, eram coisinhas pequenas, peças pequenas para apresentar para mãe, para pai, coisa assim. Aí um dia, a diretora da escola veio, eu estava na biblioteca e ela simplesmente, literalmente atirou um jornal na minha frente. E eu digo, o que é? E ela, Festil, já ouviu falar? Eu já. E ela, não tem vontade de participar? Eu digo assim, participar como? Assistindo? Ela disse, não, participando mesmo, fazer um grupo com essas crianças e eu, tu acha? Acho. Aí tá, a gente começou a ensaiar, fizemos a primeira peça, fizemos não me lembro, logo que o festival voltou, porque ele ficou um tempão afastado, né? Depois, quando ele voltou, aí a gente fez essa peça. Aí fomos, não tivemos nenhuma premiação, mas fomos elogiadas, tudo. No segundo ano, as crianças começaram, já no início do ano, as crianças já queriam, nós queremos ir para o festil, nós queremos ir para o festil. Aí nós fomos e tiramos 3º lugar. Aí as crianças não quiseram parar mais. E aí fomos indo. No outro ano, a gente fez Alice no País das Maravilhas. Aliás, Alice no País dos Sonhos. Foi aí que eu conheci a Joana e a Lilian, que elas eram juradas. E aí a gente ganhou o 2º lugar. E aí a Joana vinha do meu lado e me dizia assim, ó, adorei a tua peça, adorei tal personagem, me apaixonei por tal coisa, aquele macaquinho assim, eu quero um macaquinho para mim, tá? Né? No ano seguinte, a gente fez outra peça, mas não houve premiação. E aí eu encontrei a Joana de novo. E aí eu disse assim para ela, Joana, no dia que tu fizer um curso, tu me chama? Mas eu quero aprender. Ela dizendo, tá, te chamo. E aí ela, tem telefone? Tem. Trocamos telefone. E aí ela pegou, no ano que teve o Juiz de Paz, ela pegou e perguntou, quais são os teus horários disponíveis? Eu, como assim? Os dias disponíveis, tu pode estar quarta, se não me engano, eram quarta e sexta.
Eu digo, para quê? E ela, tu não queria fazer um curso comigo? Eu digo, queria. Então, é de noite. Eu digo, tá, mas vai sair quanto? Não, não é para pagar. Eu digo assim, mas como? Eu quero aprender. E ela, não, tu vai aprender, tu vai fazer um comigo. E eu, tá, fui. Quando eu fui, ela pegou e me deu o script. E aí eu olhei assim, e disse, não, vou fazer essa pessoa aqui. E aí ela disse assim, não é essa aí. Eu disse assim, não. Aí tinha o papel da Jaque, que é a mãe da Francine, né? Que ela é uma mulher escandalosa, esparrenta, brigando, não sei o quê. E aí eu disse, é esse aqui que eu quero. E ela olhou para mim e disse, não. E eu disse, como assim? Não, tu vai fazer o papel do Manuel João. E eu, Manuel João? Aí eu olhei, mas ele é uma pessoa influente, uma pessoa importante na peça. E ela, tu não gostou? Eu digo, não. Aí, quando nós fomos ensaiar, ela pegou e olhou para mim e disse, não, tu não vai ser mais Manuel João, tu vai ser o juiz. Eu digo, tu tá louca? E ela disse, não, tu vai ser o juiz. Eu digo, Joana, eu vim para aprender e tá me dando o papel principal. E ela disse, sim. Eu digo, não, mas tu nem me conhece. Te conheço. Eu digo, Joana, tu é louca. Não vai. E a Lilian também. Eu digo, mas essas duas não têm. Eu nunca botei pé no palco, nunca fiz nada assim. Só trabalhava com as crianças. E ela vai. E aí eu comecei a vir nos ensaios, comecei a conhecer o pessoal, comecei a me apaixonar, comecei assim, sabe? E eu, às vezes, aí a Joana era mais... cobrava mais, é aquela pessoa que tinha que cobrar. E a Lilian, não, a Lilian já era mais a mãe. E ela dizendo, tu tem isso forte. E a Lilian, sabe, ela colocava para mim o que eu fazia bem e o que eu tinha de correto. A Lilian me incentivava, ela enaltecia, sabe? Isso me fazia aquilo ali, ó. Agora, quando tu fizer isso aqui, tu faz assim, 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 assim. Aí tá, eu vinha toda assim. Aí chegava a Joana e a Joana dizia assim, tu vai fazer isso hoje, assim, assim, assim. Ouviste? E eu, ouviste. E aí, sabe? E aí foi indo, daqui a pouco, quando eu vi, eu estava incorporando, eu já me senti verdadeiro juiz de paz. Isso para mim foi um presente, foi uma coisa assim, ó, maravilhosa. O grupo foi um grupo maravilhoso, foi um grupo que incentivou. Tu vem para aprender, para ensinar para as crianças. E aí, de repente, tu aprendeu, mas tu aprendeu atuando, fazendo. Isso, para mim, não tem explicação, não tem... Assim, ó, tenho a Joana, tenho a Lilian gravada assim, ó, pro resto da vida, sabe? Porque se ela me chamar para fazer qualquer coisa, eu digo assim, não, me dá qualquer papel, já disse para ela. Quando fizer de novo, me dá qualquer papel. Nem que eu tenha que passar da ponta do palco do Sesc, de uma ponta a outra, só varrendo. Eu quero fazer. Sabe, eu quero varrer bem feito, o que tiver que fazer, eu quero fazer bem feito. Não é? E isso para mim foi muito bom, porque eu cobrava muito, 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 muito das crianças. Eu exigia muito. E às vezes as pessoas que me viam cobrando das crianças diziam que eu cobrava demais. E aí quando eu via a Joana me cobrando, a Joana cobrava e a Lilian dava uma amenizada, né? E aí eu senti que as crianças sentiam, mas para mim aquilo ali foi muito bom. Eu continuei cobrando das crianças, não é? Mas eu tentava entender, não é? E fazer como a Lilian dizia, solta esse lado teu, solta esse lado teu. Sabe isso aqui que tu faz bem feito? Faz assim, sabe? Dessa forma. Para mim foi muito, 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 muito gratificante. Assim, ó, entrar aqui hoje foi bom, doeu um pouquinho. Que deu saudade, sabe? Vontade de fazer de novo, vontade de atuar, vontade de brincar, vontade de rever o pessoal, vontade de viver tudo aquilo que eu vivi naqueles 3, 4 meses. Bom, meu nome é Jaqueline Lins da Silva, eu sou professora aposentada de História, trabalhei com magistério com 30 anos, atualmente sou veterinária. Depois de aposentada, fui cursar veterinária. A minha relação com a arte sempre foi de estar na plateia e na direção da escola, que eu fiquei 6 anos como diretora do CIEP, entusiasmando a Lília
com o grupo de teatro, entusiasmando, financiando, curtindo as artes dela. Só isso a minha relação com a arte. A minha relação com a arte, eu sou Maria vai com as outras. Ela que me puxa, né? Então, onde ela vai, eu vou atrás. E sempre acompanhando da melhor maneira possível. Meu nome é Aderbal, casado com a digníssima aqui do lado, né? É o prazer dela estar casada comigo e vice-versa, né? Mas em relação à arte foi uma coincidência. Nós fomos na casa da Lilian lá cuidar de um vacinar os cachorrinhos dela. E estava lá a Joana e a Francine. E a Francine, e aí, eu, como sou meio brincalhão, falo um monte de bobagem, né? Aí ela disse, Aderbal, tu tem todo o perfil para trabalhar, fazer nós com nós, aí a Jaque também, então tá, aí nós viemos de curioso. Aí ela nos convidou para participar do projeto, a gente veio e a gente curtiu. Se divertiu, aprendeu, fez amizade. Eu, para leitura, sou muito ruim e para memorizar muito mais ainda, então na época de gravação, né, de ensaios, foi muito complicado. Para falar 2 palavras, 2 frases, eu levei quase 3 dias, 4 dias para conseguir gerar. Mas saiu. Um monte de bobagem, mas saiu. Valeu a pena. Foi um processo bacana, um processo divertido, um processo de crescimento, mas houve muitos momentos de estresse, né? Principalmente porque quando chegou na véspera da apresentação, estava todo mundo muito inseguro, mas depois que a gente começou, nós tivemos 2 apresentações oficiais e foram muito bem. É normal, acredito, o estresse pré-apresentação, né? Foi boa, foi divertida, né? Alegre, como que era a ideia da peça, né? Então, e foi muito show para nós essa experiência. Porque como eu nunca tinha feito isso também, né? Nunca tinha apresentado ou feito qualquer coisa de teatro, para mim foi uma novidade. O processo também, quando nós estávamos aqui no salão da igreja fazendo os ensaios, né? Era muito rico, porque há muitas mudanças assim de comportamento, né? Então, e também a união de muitos jovens, muitas pessoas que têm comportamentos diferentes, visões diferentes, se unir para uma coisa, né? Bem direcionado. E essa mistura de faixas etárias. Nós tínhamos jovens até pessoas muito mais velhas do que nós, idosas, que a gente é quase idoso, mas não está lá ainda. Quase idoso, 61 já é considerado idoso. Então foi um momento bem bacana. Foi muito, foi enriquecedor. Repetiríamos a experiência, a façanha. Sigam nossas façanhas. Vai fazer 12 anos em outubro deste ano que eu faço parte aqui do SESC, na maturidade ativa de Gravataí, do SESC de Gravataí. Aqui eu fiz muitas oficinas com a Joana, adoro a Joana, uma pessoa maravilhosa, ela cobra da gente coisas assim, que é assim, vamos fazer que dá certo. E assim, olha, de todas as oficinas que eu fiz com a Joana, uma que a gente gostou muito, chamada o baile. O baile era eu, o Renato, a Laurinha e a Gladys. Nós apresentávamos o baile. Apresentamos o baile em Porto Alegre, apresentamos o baile em Torres, na nossa festa de Torres de final de ano, apresentamos aqui também no teatro, ela fez uma composê das sketches e a gente apresentou aqui também. Foi deliciosa. Até hoje adoro aquela apresentação. Outra também que eu gostei muito foi a pianista. A pianista lá estava tocando, né, uma música maravilhosa e passa um rapaz, se apaixona pela música e entra, quer conhecer a moça. Aí chama a moça, né? E a moça, ele achava que a moça era linda, encantadora, maravilhosa, porque aquela música bateu no coração dele. Gente, quando ele enxergou a moça era horrorosa. Ele disse adeus e foi embora. E ela ficou. Não casou, achou que ia casar e não casou. E uma que a gente apresentou, que é o nosso chão, né? É a Cristalina. Cristalina, eu era parteira. Aliás, eu sou a parteira, me considero parteira ainda até hoje por causa daquela peça. Aí tem ali o livro sobre as parteiras, onde fala a história das parteiras de Gravataí. Mas li bem depois, porque quando eu apresentei a peça aqui, uma colega assim, eu tenho um livro, eu vou te emprestar um livro para te ver que tu vai gostar. Li todo o livro, depois fui entregar. Ela, não, pode ficar com ele, eu tenho guardadinho as parteiras lá em casa.
Outra peça maravilhosa também, outras esquetes que teve muito gostosas que eu participei, que gostei, mas uma muito que a gente ensaiou bastante foi aquela do Juiz de Paz. Nossa, essa eu me diverti. Porque ali, assim, ó, tinha horas, ela deu o texto, a gente sabia o texto, mas chegava na hora a gente esquecia. E o meu parceiro, às vezes, esquecia alguma coisa e eu largava uma palavra para ele ir adiante. Aí tinha que perder um dente, né? Ele comeu, caiu o dente era uns grãozinhos de milho, eu juntava leite. Querido, teu dente. E assim foi uma festa divertida. Foi um grupo grande, foi a Gladys, o Renato, a Laura, eu, a Nadir, deixa eu ver quem mais, o Círio, nosso poeta, um grupo grande que participou. Foi bem gostosa a peça, encantadora. Me diverti um monte, ainda tenho minhas coisinhas guardadas dentro da cesta, lá em cima do meu guarda-roupa. Foi o encerramento do ano, que a gente ensaiou todo o tempo. Eu era aquela que cuidava, né? Que eu era a senhora que tinha filha, que a filha queria se encontrar com o jovem e assim foi aquela encontro maravilhoso. Depois em cenas teve um porco, teve um monte de coisas assim, cada um fazia seu papel. O Círio era o juiz e foi um trabalho gostoso de fazer, bem participativo. Todos foram. A Nadir também trabalhou, a Laura também, a Laura era filha, a Elaine, não, a Suzana que era minha filha. A Suzana era minha filha, cada um tinha o seu papel. Eu gostei imensamente de trabalhar, foi muito divertido. A Joana se adaptou, ela fez um mini, fez um concentrado para nós podermos apresentar para a turma, que era o encerramento do ano e não podia ocupar muito tempo, porque nós tínhamos que das 2 até as 4h30, 5h da tarde, para as apresentações. E foi bem prazeroso esse trabalho. O Juiz de Paz eu gostei muito, todos gostaram. Temos foto, inclusive, da nossa apresentação. E assisti também aqui no Sesc, quando teve as apresentações, aqui tinha a semana do teatro, né? E eu também assisti aqui. Foi legal porque a gente pôde se colocar no lugar daquela pessoa, né, que estava fazendo o mesmo papel que eu, por exemplo, que eu era, não me lembro o meu nome, mas eu era a dona ali, que eu chegava, eu queria fazer tudo, eu arrumava tudo, eu ajeitava, tinha o meu cesto, eu cuidava da filha, eu queria que a filha fosse educada, como é que se diz, dada, né? Então eu cuidava para aquilo ali e a filha não queria saber nada, ela queria saber era de namorar. Dava os abaninhos para ela lá, para o namoradinho, e depois no fim foi aquele encontro que o juiz teve que participar para poder fazer entrar na paz, né? E tinha gente bem mais moça do que eu e tinha variedades de idades ali, de 50 nós temos até 83, 85 anos hoje. Eu não lembro o nome dele agora, esqueci, ele é poeta também. E ele que era o meu marido na peça, né, e ele esquecia das coisas, então eu tinha que dar uns bicos das palavras para ele poder ir adiante. E ele conseguiu fazer o papel dele muito bem. A Laurinha, que também era jovem, né? Era mais jovem, todas com idade. Nessa fase da idade de 50, eu me lembro que idade que eu tinha, vou fazer 77. Mas eu já tinha os meus 70 anos, né? Já te passava dos 70 anos. E todos nós gostamos. E a gente quer apresentar de novo, fazer outra vez essa apresentação. Que o Juiz de Paz foi bem adaptado, mas foi bem gostoso de trabalhar. Nós nos divertimos muito e levamos também a diversão para o resto do pessoal, porque adaptamos tudo ali. Tinha porco, tinha, sei lá, não sei que a gente conseguiu fazer uma variedade de coisas e nos apresentamos com as roupas bem de época, assim, simples, as roupas que a gente colocou ali, a minha roupa tem guardada, era uma saia, tudo assim, mais ou menos na cor crua, né?
E foi gostoso. O nosso juiz de paz, então, que foi o Círio, foi maravilhoso, foi encantador. Os outros personagens eu não lembro muito bem, mas que todo mundo gostou, nós gostamos de trabalhar. E queremos voltar a apresentar outra vez. De Martins Pena foi bem triste a sorte, moço, bem moço, quando o seu talento desabrochava num deslumbramento, caiu, ferido pela mão da morte. Era, entretanto, um lutador, um forte, e como não merece o esquecimento, que a nossa festa, ao menos um momento, o seu risonho espírito conforte. Quem o amou e o leu em vão procura o seu nome na placa de uma esquina ou sobre a pedra de uma sepultura. Porém, voltando à brasileira cena, há de brilhar a estrela peregrina, que se chamou Luiz Carlos Martins Pena.